O governo brasileiro já avisou. Pode faltar dinheiro muito em breve. Declarações recentes apontam para um cenário alarmante. Segundo o próprio governo, se nada for feito, já em 2027 não haverá dinheiro suficiente para bancar as despesas básicas. Mas será que estamos realmente diante de um cenário catastrófico? O Brasil pode quebrar nos próximos anos? No vídeo de hoje vamos analisar detalhadamente a dívida pública brasileira e entender alguns pontos. O país pode realmente ficar sem dinheiro em breve? Os seus investimentos no Tesouro Direto estão em risco? E principalmente, o que você pode fazer para proteger o seu patrimônio nesse cenário? E antes de começar, não se esqueça, já se inscreva no canal batendo no sininho para não perder nenhum vídeo novo. Então, vamos entender o que está acontecendo. O governo está gastando como se não tivesse amanhã e quem vai pagar essa conta, meu amigo, somos nós, os pagadores de impostos. Mesmo arrecadando valores recordes, o ritmo de gastos não desacelera, trazendo cada vez mais incerteza sobre o futuro econômico do país e elevando a nossa dívida, o que leva muitas pessoas a pensarem na possibilidade do país quebrar. E pra gente começar, vamos dar uma olhada nos números. Então aqui a gente tem um gráfico da dívida bruta sobre o PIB do país. Esse gráfico aqui foi feito pelo Poder 360 e vamos dar uma olhada aqui em como foi essa evolução. Aqui a gente consegue ver que a dívida bruta estava lá em janeiro de 2015, mais de 10 anos atrás, em 57,2% do PIB e depois ela praticamente só foi escalando aqui até chegar em 74,4% ali em dezembro de 2019. Depois a gente teve a pandemia e o endividamento subiu muito, o governo teve que gastar muito para conter os efeitos nefastos da pandemia e a dívida bateu um recorde sobre o PIB, atingiu ali 87,7% em outubro de 2020, mas desde então ela veio caindo aqui, atingiu o menor patamar aqui em dezembro de 2022 e 71,7%, e aí no início do governo Lula ela começou a subir aqui muito forte e agora em maio de 2025 ela representa 76,1% do PIB. E nesse período do governo Lula já subiu 4,4 pontos percentuais. E quando a gente olha aqui a trajetória do saldo das contas do setor público, a gente consegue entender por que a dívida ela tá crescendo tanto. Afinal, isso aqui basicamente mostra que o governo tá gastando muito mais do que ele arrecada e para ele conseguir fazer isso, ele tem que tomar mais dívida. Então a gente consegue ver aqui que em 2020, devido à pandemia, o gasto foi muito grande, o déficit foi muito grande. Desde então, ele diminuiu aqui em 2021 foi bem baixo, 2022 aumentou um pouco, mas a gente consegue ver que ele tá crescendo aqui. Em 2024 atingiu um número muito alto e em 2025 a gente não tá nem no meio do ano no que tá considerado aqui e muito provavelmente o déficit vai ser maior do que em 2024. E graças a essa gastança desenfreada, olha só as projeções do governo Lula para a dívida bruta do país. Então em 2025 ela deve terminar em 79% do PIB, em 2026 em 82,3% e em 2027 em 83,9%, ou seja, ela vai chegar quase no mesmo patamar que atingiu ali na pandemia, que era uma crise sanitária que o mundo só viu 100 anos antes. E o cenário fica ainda mais complicado quando os gastos do governo vão na contramão do que o Banco Central está fazendo, quando ele está elevando a taxa Selic. Afinal, o Banco Central está tentando desacelerar a economia para desacelerar a inflação, mas o governo está do outro lado jogando dinheiro na economia e aí fica difícil, né? Ou seja, o Banco Central precisa manter a taxa Selic elevada para conter essa pressão inflacionária. E qual que é o problema disso? Boa parte da dívida brasileira está diretamente ligada à taxa Selic. E quanto mais alta a taxa, mais rapidamente a dívida cresce. E isso cria um ciclo vicioso extremamente negativo para a economia brasileira. Esse gráfico aqui é o gasto com juro da dívida e a gente consegue ver que foi quase R$ 1 trilhão nos últimos 12 meses. Então, se a gente pega aqui desde outubro de 2022, o gasto estava ali em 12 meses em 349 bilhões de reais. Desde então, ele de fato veio subindo bastante aqui, o que é natural, afinal a taxa Selic veio subindo e, como eu falei para vocês, a maior parte da dívida está atrelada a ela. Mas agora a gente está num patamar muito preocupante. O governo brasileiro está praticamente gastando R$ 1 trilhão por ano só para pagar o juro da dívida. E agora vamos entender exatamente como está composta a dívida pública do governo brasileiro e qual a fatia está atrelada à Selic. Para a gente fazer isso, a gente vai analisar aqui o relatório mensal da dívida pública federal, que está referente aqui até maio de 2025. Então aqui a gente já consegue ver a composição da dívida pública federal. Essa primeira parte aqui está ligada à dívida pública federal como um todo.
Essa segunda aqui, a dívida pública federal interna, e essa terceira aqui, a dívida pública federal que está dolarizada ou em outras moedas. E para fins de análise aqui, vamos olhar a dívida pública federal como um todo, tá? E para isso a gente vai olhar esse gráfico aqui. E aqui a gente consegue ver que essa taxa flutuante é referente à taxa Selic, então 48% de toda a dívida pública está ligada à taxa Selic. E é exatamente por isso que a taxa nesses patamares recordes dos últimos 20 anos está asfixiando a economia brasileira e fazendo com que o pagamento de juros fique cada vez maior. Depois a gente vê que 26,6% da dívida está ligada aqui a índice de preços. Quando a gente fala isso, a gente está falando principalmente do IPCA+, então aquele seu título do Tesouro IPCA+, está dentro dessa fatia aqui. Depois a gente tem os pré-fixados, então aqui o próprio nome já diz, né, 21,1% da dívida, e depois 4% aqui está ligado à dívida externa, que aí sim está em outras moedas além do real. Então, como a gente viu, a maior parte da dívida brasileira está atrelada à taxa Selic e também ao IPCA. A boa notícia é que a exposição a outras moedas, a dívida externa, ela é muito baixa, o que diminui muito o risco de crises cambiais como aconteceu no passado. Se o Brasil quisesse, ele podia ir lá pegar todas as suas reservas em dólares e praticamente zerar essa dívida externa. Mas ele não faz isso porque no fim do dia não faz sentido. E agora vamos ao ponto central desse vídeo. Será que o Brasil vai quebrar nos próximos 5 anos? A resposta curta é não. Esse não é o cenário base. Ainda temos gordura para queimar, o governo consegue absorver essa dívida, mas existe um porém. Se a taxa Selic permanecer nesse patamar elevado por muito tempo, digamos aí nos próximos 2, 3 anos, ainda mais se esse problema fiscal persistir e o governo atual ser reeleito no ano que vem, a coisa de fato pode azedar. E aí os efeitos vão ser muito severos. Por enquanto, o Tesouro Direto ainda é o investimento mais seguro da economia brasileira, mas você aí tem que saber como proteger o seu patrimônio, afinal isso vai muito além do que escolher o melhor título do Tesouro. A melhor forma de proteger o seu patrimônio é fazer o que a gente sempre fala, é diversificar os seus investimentos. Por exemplo, investindo também em ações de empresas sólidas que conseguem repassar preços e que se perpetuaram aí nas últimas décadas no país. Afinal, as ações são um dos melhores veículos de investimento para passar por crises. É só olhar o que aconteceu com o índice de ações da Argentina, que valorizou mais de 2.000% nesses últimos anos com a melhora da economia por lá. Além disso, é manter parte do patrimônio fora do Brasil também. É necessário dolarizar, nem que seja 15%, 20% da sua carteira. Aí você já vai estar tirando parte do risco Brasil do seu patrimônio. E claro, escolhendo bem os ativos de renda fixa. Dá sim para investir no Tesouro Direto, mas quando você vai lá para os títulos privados, o CDB, LCI, LCA, não adianta você filtrar lá pela maior rentabilidade e investir ali sem nem saber quem é o emissor. Afinal, se acontecer algum problema mais grave aqui no Brasil, esse emissor vai ser um dos primeiros a quebrar e o seu dinheiro pode não ser restituído. Afinal, a gente sabe que o FGC sim oferece proteção, mas se for algo em cadeia, pode ser que a coisa azede e azede muito. E se você que ficou até agora nesse vídeo quer ajuda para montar uma carteira que de fato vai te proteger de qualquer risco existente, clique aí no link da descrição, agende uma conversa com um dos nossos consultores da Deny Capital, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom pessoal, é isso e até o próximo vídeo.